Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre vagens e sementes, germinação de sementes de rosa do deserto. Depois que você faz a polinização, ou a polinização ocorre naturalmente através dos insetos, quando você tem uma planta florida e você faz a polinização, vai aparecer as vagens. E essas vagens, elas levam em média 90 dias para amadurecer. Depois que ela amadurece, a gente pode germinar as sementes para ter novas plantas. Lembrando que a semente da rosa do deserto, ela é uma semente alada. Tá vendo? Ela tem esses pelinhos que quando ela começa a amadurecer, ela vai embora. O vento leva. Então, quando ela já está quase pronta para ser colhida, é ideal você colocar essas redinhas ou amarrar um cordãozinho para que ela não abra assim e saia voando. Tá vendo? Essas são sementes aladas da rosa do deserto. E depois que você faz a colheita, a gente vai fazer a germinação. Aqui as plantas. Essas são as sementes, que elas eram assim, certo? Depois da polinização, levam 90 dias para maturar. E agora eu vou ensinar vocês como fazer o plantio dessas sementes. Eu planto diretamente no substrato. Tem algumas pessoas que fazem o plantio numa toalha de papel, numa mini estufa, mas eu gosto de plantar diretamente no substrato, porque aí evita estar manuseando essa semente. Certo? E o substrato, o que é que eu uso nesse substrato? Eu uso pó de fibra de coco, areia, palha de arroz carbonizada e eu coloco um pouco de farinha de osso para dar o nutriente que ela precisa, certo? Então, quando você colheu a semente, ela está recém-colhida, você tira os pelinhos dela e coloca assim direto no substrato e coloca um pouquinho de substrato por cima. Esse é o processo. Algumas pessoas compram sementes pela internet. Aí ela vem assim, no saquinho. Quando você compra uma semente pela internet, o ideal seria fazer um processo que eles chamam de hidratação da semente. Você coloca ela num copinho com água. E deixa uns 10 minutinhos nesse copinho com água. E depois faz esse processo que eu estou fazendo aqui. De semear a semente no local do plantio. Então vamos lá aqui, ó. Coloca sempre ela deitada. Ela tem que ficar na horizontal. Porque a gente não sabe qual é o lado que ela vai virar para nascer, entendeu? Se você colocar ela assim, você pode colocar ela de cabeça para baixo e ela não vai germinar. Quando ela tentar germinar, ela vai morrer. Então você sempre coloca ela deitada no substrato na horizontal. Então, o ideal é quanto mais fresquinha a semente, melhor. Germinou, a semente amadureceu, começou a rachar, está sequinha, já planta logo. Porque às vezes você guarda e não guarda direito, ela acaba depois não tendo o mesmo índice de germinação. Pronto, aqui. Colocou aqui deitadinha. Aqui deitadinha na horizontal e vamos cobrir com um pouquinho de substrato. É só para cobrir mesmo. Se você não tiver essas sementeiras, que é essa bandeja que eu tenho aqui de sementeira, você pode fazer em copinhos descartável, em potinho, qualquer coisinha pequena, mas que não seja tão pequena. Entendeu? Um copinho descartável desse aqui, ó. Essa aqui, aí depois de uma semana, ela levanta assim, ela germinou e vai ficar assim. Essa semente aqui, ela tem uma semana. É uma filha de bridal. Na verdade, essa foi uma vagem que ela polinizou naturalmente. Na verdade, os insetos polinizaram uma vagem que eu tinha aqui da bridal. Ela apareceu uma vagem e só deu uma semente. Ficou uma vagem bem pequenininha. Essa daqui, que tá aqui crescendo, foi uma polinização que eu fiz da bridal com a Purple Blue. E essa daqui foi da Purple Blue com essa rosa simples. Com essa rosa deserto simples. Pronto. Esse é o processo para germinar. Você coloca aqui, cobre com um pouquinho de substrato.
Uma observação é sempre regar bastante. Nos primeiros dias tem que estar sempre úmido, não é encharcado, é úmido. Úmido para poder a rosa do deserto, ela vai criar a partir dessa umidade, é que ela vai gerar esse caudex gordinhos que elas têm, ó. Tá vendo aqui como ela tá bem gordinha? É água e a adubação. Que depois, quando ela levantar, que ela tiver assim, a plantinha levantou, você vai colocar algumas bolinhas de superfosfato simples, porque ela tem que ser ter um adubo rico em fósforo nessa fase. Menos hidrogênio, porque o hidrogênio vai deixar ela estiolada, aquela rosa do deserto magrinha e comprida. E para ela ficar mais gordinha, aí você bota umas bolinhas de superfosfato simples, depois que elas germinarem. E continua regando. Certo? Depois de uns 4 meses, ela vai estar desse formato aqui, nesse tamanho. Aqui eu já fiz uma poda apical, que eu já expliquei aqui, tem vídeo no canal explicando como é que faz poda em rosa do deserto, porque normalmente ela sai com um galhinho só. São poucas as rosas do deserto que ramifica sozinha. Normalmente ela é sempre assim, ó, um galhinho só. Ela vai crescendo com uma única haste. Aí você vem nessa fase que ela tá aqui, você vai e dá a poda apical, que é um beliscãozinho. Você corta aqui com uma tesourinha a pontinha dela, aí ela abre mais galhos, como essa daqui, ó. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui são outras rosas do deserto. E para ela ter esse caudexinho gordinho, como eu falei, tem que prestar atenção na adubação, que é rica em fósforo. Certo? E tem também a questão de genética. Tem algumas plantas que a genética dela não é de ficar tão gordinha assim. Mas a maioria é questão de adubação mesmo. Certo? Dentro de uma semana ela vai estar assim, ela vai ter levantado, as que germinaram, né? Já vai estar assim com 2 folhinhas. Esse processo aqui é com 30 dias. E com mais ou menos 4 meses elas vão estar assim. E dentro de 1 ano, mais ou menos, ela começa já a florir. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, certo? Se inscrever nas minhas redes sociais. E até a próxima. Beijo!